Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 8, o sábado e o fim. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui na tua presença estamos para te adorar. Só o Senhor merece toda adoração. Em nome de Jesus, eu e os meus irmãos nos introduzimos na tua presença, pedindo a unção do Espírito Santo. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós ao abrirmos a tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. O sábado e o fim. O sábado, você sabe, é a pedra de toque no conflito final. Tudo neste conflito final, nos eventos finais, tudo vai girar em torno de adoração. Mas a adoração pode ser mostrada, revelada através da santificação do sábado ou da santificação do domingo. Você decide a quem você vai adorar. Por isso, queridos, a guerra agora no tempo do fim é entre dois dias que estão sendo usados como dias sagrados. Porém, um é o dia verdadeiro, legítimo, santo do Senhor. Porém, o outro não é um dia legítimo de adoração. Mas Deus exige adoração. Porém, existe outro poder, representado por Satanás, que também exige adoração. Cada um tem a sua marca. Cada um tem o seu sinal. Sinal de autoridade, sinal de soberania. Nós que cremos na Bíblia, a palavra de Deus, nós que amamos a Jesus como Salvador, nós também guardamos os mandamentos de Jesus. Por isso, queridos, o sábado é a pedra de toque neste conflito final. O verso áureo diz: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Efésios 3, versos 8 e 9. A essência da dignidade do ser humano é uma origem comum. Todos nós viemos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Somos irmãos uns dos outros. Porque Deus criou Adão e Eva, e de Adão e Eva vieram todos os seres humanos que povoam este grande planeta Terra com 8 bilhões de habitantes. O fato de termos sido criados por Deus de uma maneira única valoriza cada indivíduo. O feto no ventre da mãe, o adolescente tetraplégico, o jovem adulto com síndrome de Down, a avó afligida pelo Alzheimer, todos têm imenso valor para Deus, o Pai de cada um deles. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. De um só homem, fez todas as nações para habitar sobre a face da terra. É assim que diz Atos capítulo 17, versos 24 até o verso 26. Nossa herança é compartilhada. Pertencemos à mesma família. Somos irmãos feitos, formados e moldados pelo mesmo Deus. A criação proporciona verdadeiro senso de valor próprio. Você tem muito valor. A Bíblia diz que você é mais precioso do que ouro de Ofir, porque você foi comprado pelo ouro do sangue de Jesus e a prata das suas lágrimas. Quando os genes e cromossomos se uniram para formar a estrutura biológica única da nossa personalidade, Deus jogou fora o molde. Deus fez cada um de uma forma única, particular. Não existe réplica. Não há ninguém igual ao outro em todo o universo de Deus. Somos únicos, criação singular, seres de valor imenso. O Criador do cosmos
assumiu a forma humana e ofereceu a si mesmo como sacrifício por todos nós, para pagar o preço dos nossos pecados. Você e eu somos criaturas especiais de Deus. Somos criacionistas. Cremos num Deus que criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, numa semana literal de 7 dias, a semana da criação. Como criacionistas, adoramos o Criador dos céus e da terra. Obedecemos os mandamentos dele. Todos os que são comprados pelo sangue de Jesus são gerados pelo Espírito Santo como filhos e filhas de Deus. Aleluia! Na parte de domingo, o juízo, a criação e o acerto de contas. Se somos apenas um aglomerado de células formadas aleatoriamente, mero produto do acaso, um símio africano desenvolvido, nada mais, a vida então tem pouco significado. Se somos meramente uma das cerca de 8 bilhões de pessoas que disputam um espaço no planeta Terra, a vida perde o seu propósito, além da mera sobrevivência. Em contraste, a criação bíblica, o criacionismo, oferece uma razão especial para viver e um imperativo moral para a vida. Por quê? Fomos criados por Deus e devemos prestar contas a Ele por nossas ações, por nossos pensamentos, pela nossa vida. Ele estabeleceu verdades absolutas, mesmo em um mundo de relativismo moral. Queridos, crer que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança nos torna responsáveis diante dele. Respondemos diante de um Deus pelas atitudes, pelas decisões, pelos pensamentos. É exatamente este conceito de criacionismo, de homens e mulheres criados à imagem e à semelhança de Deus, é exatamente este conceito que nos valoriza, porque somos filhos e filhas do Pai Celeste. Abra sua Bíblia, agora em Apocalipse capítulo 14 e o verso 7. Apocalipse 14 e o verso 7. Aqui a palavra de Deus declara, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Dê glória a Deus, porque vinda é a hora do seu juízo, e adore este Deus que criou todas as coisas. Meus queridos, em Romanos capítulo 14, verso 10, o apóstolo Paulo fala mais ou menos as mesmas palavras que estão em Apocalipse. Romanos capítulo 14 e o verso 10. Aqui diz, mas tu, por que julgas ao teu irmão? Ou tu também, por que desprezas ao teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Existe um tribunal chamado Tribunal de Cristo. É o juízo celestial. Apocalipse 14, 7 fala deste juízo celestial. Romanos capítulo 14, verso 10 está falando também deste tribunal de Cristo, onde todos compareceremos. Abra sua Bíblia também em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, vamos ver os versos 8 até o verso 10. Tiago capítulo 2 e os versos 8 até o verso 10. Aqui Deus diz, todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. Queridos,
Tanto Paulo em Romanos como Tiago aqui na sua carta está falando de uma lei que precisa ser obedecida e que ela é a norma do julgamento divino, é a norma do juízo celestial. Existe um juízo porque nós fomos criados à semelhança de Deus, responsáveis diante de Deus com livre-arbítrio, portanto nós respondemos diante dele pelas nossas ações e decisões. E este juízo celestial tem uma lei, a lei de Deus, a lei do governo de Deus. A mensagem dos 3 anjos que voam pelo céu, lá em Apocalipse 14, anuncia que é chegada a hora em que ele vai julgar. Visto que fomos criados por Deus com a capacidade de fazer escolhas morais, somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Se fôssemos apenas um aglomerado de células aleatórias, produtos da hereditariedade do meio apenas, nossas ações seriam determinadas em grande parte por forças sobre as quais não teríamos controle. Mas não, queridos, não somos produtos do acaso. Como eu gosto de dizer, não viemos do jardim zoológico, nós viemos do jardim do Éden, criados à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26. O juízo, contudo, implica responsabilidade moral. Temos um pai. Temos que obedecer às leis deste nosso pai que nos ama. Qual é a função de um filho se não honrar, dignificar e exaltar o nome do pai, o caráter do pai? Foi assim que Jesus fez quando aqui viveu na terra. Tudo girava em torno de fazer a vontade do pai. Eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Tudo na vida de Jesus significava dignificar o Pai, revelar o Pai, exaltar o Pai. E assim como filhos e filhas, você e eu também, nós deveremos exaltar o nosso Pai e a lei do nosso Pai. Nesse momento decisivo na história humana, a hora do juízo, Deus nos chama a tomar decisões à luz da eternidade. O apelo do primeiro anjo: adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Reconhece que a base da adoração é o fato de que fomos criados por Deus. Por isso temos que adorá-lo, porque Ele é Deus, Criador nosso, Salvador nosso, merece a nossa adoração. E é um privilégio adorar este Deus que nos ama ao ponto de dar o seu próprio Filho para morrer por nós. A observância do sábado demonstra a crença de que Jesus é digno de ser adorado como Criador. Por quê? O Pai fez todas as coisas através do Filho. É o Filho aquele que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer no céu, quer na terra. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Por isso, queridos, é esse Jesus, Salvador nosso, que criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E no 7º dia, Gênesis 2, 1 a 3, diz que Ele descansou, abençoou e santificou. Quando nós aceitamos o sábado como dia santo do Senhor, isto revela a aceitação de todos os 10 mandamentos da lei de Deus, princípios divinamente inspirados para viver uma vida plena. Como a lei é a base do governo de Deus, e todos os governos na terra têm uma lei, têm uma constituição, têm estatutos, assim também o governo de Deus tem uma lei, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus e entregues a Moisés lá no Monte Sinai. Aquela foi a cópia dos 10 mandamentos. O original, a lei original está no céu. João disse em Apocalipse 11, 19, que o céu se abriu e ele viu a arca do concerto no santuário celestial. A arca do concerto no santuário celestial está falando da lei de Deus, a original, a lei de Deus. Nunca foi abolida, nunca foi destruída. E ela manda guardar que dia? O santo sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. A fidelidade ao mandamento do sábado é o reconhecimento do compromisso de sermos obedientes
ao nosso Deus, Criador e Salvador. A crença na criação influencia nosso comportamento? Sim ou não? É óbvio. A crença de que Deus nos criou à imagem e semelhança dele nos torna seres responsáveis. Muda o nosso comportamento. Por quê? Afinal de contas, nós como filhos e filhas estamos aqui para representar o nosso Pai e obedecer às leis do nosso Pai. Como superar os defeitos de caráter que temos? Em nome de Jesus Cristo, todos os defeitos, herdados ou cultivados, podem ser vencidos, porque Deus, o nosso Pai, quer ver a perfeição do caráter de Jesus Cristo, esta perfeição estampada em você. Que você seja um reflexo da santidade de Jesus, da bondade dele, do amor e da misericórdia dele. Que todos possam ver Jesus em você. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o sábado e a criação. Deus nos deu o sábado porque o mundo precisa desesperadamente da mensagem reconfortante da criação. Num mundo estressado, num mundo desorientado e violento, todos precisam desta reconfortante mensagem da criação. Existe um Deus que criou e que olha para você, que cuida de você. Esse Deus provou o seu amor dando seu filho para morrer por nós. No século XVIII, quando a teoria da evolução darwinista conquistava o mundo intelectual, Deus enviou uma incrível mensagem de esperança. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Esta foi a maravilhosa mensagem que se opõe à pregação satânica do evolucionismo. Queridos, quando surgiu em 1844 o maior movimento criacionista do mundo, movimento adventista do sétimo dia, surgiu também o maior movimento evolucionista do mundo, através de Charles Darwin. Deus tem os seus agentes, mas Satanás também tem os seus agentes. Em oposição ao evolucionismo darwinista, Deus pediu para que você e eu, do movimento profético, pregássemos, e estamos pregando, a mensagem que está em Apocalipse 14, versos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Este é o convite de Deus a ser proclamado ao mundo inteiro. Satanás fez todas as tentativas para distorcer a doutrina da criação, pois ele odeia Jesus como Criador, ele odeia Jesus como Salvador e não quer que Jesus receba adoração devida a ele como Criador e Redentor. O sábado está no centro do conflito sobre o mérito de Cristo para receber a adoração. A mensagem de Deus para os últimos dias é a que chama a humanidade a adorar Deus como Criador. A base da adoração é o fato de que Ele nos criou. Ele merece ser adorado. Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Já na primeira página da Bíblia. Todo aquele que começa lendo a Bíblia, já na primeira página encontra a semana da criação. Uma semana de 7 dias literais, onde Deus falou e tudo foi criado, tudo apareceu. E no capítulo 2, versos 1 a 3, ele estabelece o sétimo dia, o santo sábado, como um dia diferenciado, um dia santo, para ser uma bênção na vida sua e na minha vida. Aqui diz: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus descansou, não porque estivesse cansado, descansou para dar o exemplo, para mostrar como você e eu deveríamos fazer no sétimo dia da semana. 6 dias trabalhamos, no sétimo dia descansamos. Esteja você cansado ou não, o sétimo dia é um dia de descanso físico e é um dia do descanso espiritual também.
Por isso Deus descansou no sétimo dia, mas Deus fez algo mais. Capítulo 2, verso 3, e abençoou Deus o dia sétimo. Há pessoas que dizem, mas Deus criou todos os dias da semana. Certo, Deus criou todos os dias da semana, mas Deus não abençoou e santificou todos os dias da semana. Ele abençoou e santificou o sétimo dia da semana. Deus fez 3 coisas no sétimo dia, que ele não fez nos outros dias. No sétimo dia, primeiramente, Deus descansou. Depois Deus abençoou. E depois Deus santificou. 3 coisas que Deus fez no sétimo dia, que torna o sábado um dia especial. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai, em tábuas de pedra, e entregou para Moisés, Deus escreveu ali os mandamentos originais que existem no céu. Apocalipse 11, 19 mostra a lei de Deus no céu. E Deus deu essa cópia para Moisés, e Deus escreveu em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. E no meio dos 10 mandamentos está o 4º mandamento, as 2 tábuas de pedra. A primeira continha 4 mandamentos que falam do seu amor para com Deus. E a segunda tábua de pedra tinha 6 mandamentos que falam do seu amor para com o próximo. E nesta primeira tábua de pedra, o 4º mandamento diz assim, Êxodo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra? Você quer um mandamento mais claro do que este? Deus já sabia que a humanidade iria se esquecer do sábado. Por isso o único mandamento que começa com o verbo lembra-te é o 4º mandamento. Porque Deus sabia que Satanás iria apagar da mente humana a santidade do sábado e colocar a santidade do domingo no lugar do sábado. Queridos, Deus conhece todas as coisas antes delas acontecerem. Por isso Deus está dizendo para você e para mim, lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não é você que escolhe qual será o dia santo na semana. Há pessoas que pensam que podem fazer da segunda-feira, ou da terça, ou da quarta-feira o seu dia santo, o seu sábado. Não, queridos, Deus não deixou para você escolher dentre os 7 dias da semana qual deveria ser o dia de descanso, o dia santificado, o dia abençoado. Deus já determinou que o dia santo é o 7º. Não é um dos 7, mas sim o 7º dia. Por isso diz aqui o verso 10, Êxodo 20, verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Por quê? Porque Deus deu o exemplo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Deus fez todas as coisas em 6 dias. E Ele está dizendo, você também deve fazer todas as coisas em 6 dias. E Deus no 7º dia descansou, abençoou e santificou. Deus está dizendo, você também no 7º dia deve descansar, abençoar e santificar o 7º dia. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Deus também repetiu os 10 mandamentos em Deuteronômio capítulo 5. Abra sua Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 5, nós vamos ver aqui no capítulo 5, nos versos 12 a 15, novamente o mandamento do sábado. Aqui diz versos 12 a 15 de Deuteronômio 5. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Alguém está dentro da minha casa? Alguém está hospedado na minha casa?
Ele vai descansar e santificar no sétimo dia, assim como eu e a minha esposa. Queridos, nem tu, nem teu filho, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Vamos fazer aquilo que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque te lembrarás, verso 15, que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Assim como Deus disse para Israel: eu libertei vocês da escravidão egípcia. Guardem o sábado também como um memorial, como uma lembrança da redenção, da libertação. O sábado é um sinal da criação, o sábado também é um sinal da redenção. O sábado é um símbolo eterno do nosso descanso em Deus. Quando você descansa no sétimo dia, fisicamente, você está também descansando espiritualmente. Você descansa nos braços de Jesus como Salvador seu. Guardar o sábado é um sinal de que Jesus é o Salvador seu e meu. O sábado não é somente um descanso físico, mas espiritual, é um sinal especial de lealdade ao Criador. Por isso, Ezequiel capítulo 20, verso 12 diz: também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor que santifica vocês. Ezequiel 20, verso 12. Em vez de uma exigência legalista, o sábado revela o verdadeiro descanso, o descanso em Jesus Cristo como Salvador. O sábado fala de um Deus que realizou por nós o que nunca poderíamos realizar por nós mesmos. Deus faz provisão para você descansar no sábado. Lembre-se, no sábado nós não podemos e não devemos trabalhar. É um dia de descanso físico e espiritual. Mas como é que nós vamos comer no sábado, se no sábado nós não trabalhamos? Meu querido irmão, minha querida irmã, o alimento que você precisa para o sábado, Deus proveu já na sexta-feira. Assim como o Êxodo capítulo 16 diz que Deus derramava o maná diariamente, e eles deveriam colher e comer diariamente. Êxodo capítulo 16, eles colhiam o maná e não guardavam de um dia para o outro, porque cheirava mal, criava bichos. Mas Deus disse em Êxodo 16 que no sexto dia, na sexta-feira, ele derramaria maná em dobro, e que agora sim eles deveriam guardar da sexta para o sábado, e não cheiraria mal, e não criaria bicho. Por quê? Porque a comida do povo de Deus, a comida que vai ser comida no sábado, foi dada por Deus na sexta-feira. Deus fez provisões para você comer no sábado. O alimento que você come no sábado não é produto do seu trabalho, do seu suor, do suor do teu rosto, não. O alimento que nós comemos no sábado é o milagre de Deus. Ele proveu este alimento. Nós descansamos, não trabalhamos, mas Deus nos proveu o alimento, a comida. Queridos, isto é um sinal de amor, de provisão, de cuidado. Deus cuida das suas criaturas. Deus não somente manda que você obedeça. Jesus disse em João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus não somente manda você guardar os mandamentos, guardar o sábado, mas ele faz provisões para que você possa ter um sábado feliz, agradável e bem alimentado. A Bíblia nos convida a descansar em seu amor a cada sábado. Esse dia é símbolo do descanso pela graça, não pelas obras. Não é legalismo, mas garantia do amor de Deus. Não é condenação, mas dependência de Deus. A cada sábado nos alegramos com a bondade de Deus e o louvamos pela salvação que só pode ser encontrada em Jesus. O sábado também é o elo eterno entre a perfeição do Éden no passado e a glória dos novos céus e da nova terra que no futuro Deus vai estabelecer. Isaías 65, verso 17. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Isso você lê também em Apocalipse 21, verso 1. Aqui Deus diz: e vi um novo céu e uma nova terra,
porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. No antigo céu, na antiga terra, criados por Deus, o dia santo era o sábado, o sétimo dia da semana. E no novo céu e na nova terra, que Deus estabelecerá, conforme diz Isaías 65:17 e Apocalipse 21, verso 1, também será o sétimo dia, o santo sábado do Senhor. Portanto, meu querido irmão, o sábado nos chama de volta às nossas raízes. Qual é a nossa raiz? Qual é a nossa origem? De onde viemos? Do Jardim do Éden, das mãos do Pai. E nós vamos voltar para a casa do nosso Pai. Aleluia! É uma ligação com a nossa família original. Tem sido observado o sábado continuamente desde o início da história humana. É uma conexão ininterrupta, de volta no tempo até nossa criação. Ele, o sábado, nos mantém focados na verdade de que somos filhos de Deus. E Ele nos convida a um relacionamento profundo com Ele, um relacionamento de pai e filho. Confie neste Pai. Seja um filho obediente, um filho que honra o Pai, assim como Jesus honrou o Pai na vida que viveu na terra. Assim você e eu, gerados pelo Espírito Santo, deveremos honrar o nosso Pai, porque a nossa comida e a nossa bebida é fazer a vontade do nosso Pai. Aleluia! Na parte de terça-feira, um engano não tão sutil. Na tentativa de destruir a singularidade da nossa criação, o diabo introduziu uma contrafação, mas não é tão sutil esta contrafação. A contrafação aceita até mesmo por alguns cristãos que dizem crer na Bíblia, mas estão crendo nesta contrafação satânica. Satanás diz que Deus é o principal agente da criação, mas Deus levou longas eras para trazer a vida à existência. O processo que Deus usou, esta é a explicação que Satanás está introduzindo, o processo que Deus usou foi a evolução. Existem aqueles que são evolucionistas, teístas, que creem que Deus criou, mas criou através da evolução. Existe a evolução ateísta, que não crê na existência de Deus. Mas os evolucionistas que querem se chamar de cristãos, dizem que Deus criou através da evolução. Então eles anulam, eles neutralizam Gênesis capítulo 1, capítulo 2, que mostra que Deus criou todas as coisas numa semana literal de 7 dias, de 24 horas. Queridos, Deus não criou através da evolução. Deus criou pela palavra que saiu da sua boca. A Bíblia diz que Ele falou e logo tudo apareceu. Essa abordagem de um evolucionismo teísta tenta harmonizar os dados científicos com o relato de Gênesis, mas é impossível harmonizar. Afirma que os dias da criação são períodos de tempo longos e indefinidos e que a vida na Terra tem bilhões de anos. Não, queridos. A vida na Terra não tem bilhões de anos. O planeta Terra é um planeta jovem. É um planeta jovem que existe há cerca de 6.000 anos. 6.000 anos, este é o período da vida aqui no planeta Terra. Abra sua Bíblia e vamos ler em Salmos 33. Salmos 33 e os versos 6 e 9. Você pode ler comigo, Salmos 33, versos 6 e 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Deus falou e as coisas aconteceram. Você pode estar argumentando ou questionando, mas como isso? Deus falou e tudo apareceu. Você se lembra quando Jesus Cristo esteve aqui na terra? Ele disse para o leproso: fique limpo. E ele ficou limpo no mesmo instante. Aquele leproso não começou a ficar limpo ao longo de uma semana, e depois de um mês, ou depois de um ano, ele ficou totalmente limpo. Não! No exato momento em que Jesus Cristo disse, fique limpo,
a pele daquele leproso ficou limpa como a pele de uma criança. Queridos, Jesus Cristo, ele faz as coisas pela palavra que sai da sua boca. Assim também na criação. Aqui em Salmos 33, verso 9, diz assim: porque ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Deus não precisava de longos períodos de tempo para criar, porque ele cria e ele recria no momento em que ele quer, na velocidade que ele quiser. Jesus Cristo fez o milagre dos pães, Jesus Cristo fez o milagre dos peixes, e os pães e os peixes proliferaram, se multiplicaram. Jesus Cristo cura a lepra, Jesus Cristo ressuscita os mortos. Para os mortos, Jesus Cristo diz: levante-se, e o morto abre os olhos e se levanta. A palavra que sai da boca de Deus, a palavra que saiu da boca de Jesus é vida. Assim ele fez na criação, na semana da criação, assim ele continua fazendo. Ele falou e tudo apareceu. Abra sua Bíblia também em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, vamos ler o verso 3. Aqui o apóstolo Paulo diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Como é que os mundos foram criados? Não é somente o planeta Terra, todas as galáxias, as bilhões de galáxias. Queridos, tudo foi criado por Jesus Cristo, para Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas pelo Filho. O Filho é o Verbo. O Verbo é aquele que executa as ordens da divindade. Ele executou as ordens da divindade na criação e ele executou as ordens da divindade na redenção. O Verbo é aquele que executa os planos da divindade. Ele criou, ele redimiu. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram feitos. Deus fala e as coisas acontecem. E aqui diz mais: de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus não precisava da matéria pré-existente. Ele criou a matéria, ele criou todas as coisas. O relato da Bíblia é claro. Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmos 33, 9. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 1, o autor afirma que Deus criou o mundo em 6 dias literais de 24 horas e descansou no 7º dia. A estrutura linguística de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 não admite nada diferente do que isso. Até mesmo estudiosos que não acreditam na criação literal de 6 dias reconhecem que a intenção do autor de Gênesis, que foi Moisés, não é? Era falar sobre a criação em 6 dias. A palavra hebraica para dia é Yom. Quando a palavra hebraica Yom, que é traduzida para dia, quando ela aparece com um adjetivo, como primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, se refere especificamente a um dia de 24 horas. É sempre um período de 24 horas, não longos períodos de tempo, não milhões de anos. Além disso, se Deus não criou o mundo em 6 dias literais, que valor teria o sábado? Por que Deus ordenaria que lembrássemos do sábado? Não faria absolutamente nenhum sentido deixar o sábado como um legado eterno de uma semana de criação de 6 dias, se essa semana literal nunca tivesse existido. Aceitar longas eras da criação, bilhões de anos, aceitar que Deus criou através da evolução, isto significa questionar a necessidade do sábado e levantar sérias questões sobre a integridade das Escrituras. Ou cremos na Bíblia ou não cremos. Não poderemos mudar a Bíblia, torcer a Bíblia, não poderemos suprimir textos da Bíblia para que eles falem aquilo que nós queremos que eles falem. Não, queridos. Temos que aceitar a Bíblia como ela foi escrita. Ao atacar o sábado, Satanás desafia o ponto central da autoridade de Deus. E o que poderia ser mais eficaz em destruir o memorial da criação em 6 dias do que negar a realidade dessa criação em 6 dias?
Não é à toa que tantas pessoas, incluindo cristãos, ignoram o sábado. Esse desprezo para com o sábado, o sétimo dia da semana, é o preparo que Satanás está fazendo para o engano final. Porque o engano final gira em torno de 2 dias. O dia de Deus, representando a autoridade de Deus, e o dia de Satanás, representando a autoridade de Satanás. Mas você e eu somos criaturas de Deus, filhos e filhas de Deus. E você e eu vamos honrar a Deus como Criador e Salvador nosso. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a criação, o sábado e o tempo do fim. O grande conflito que começou lá no céu, com a rebelião de Lúcifer, que arrastou consigo a terça parte dos anjos do céu. Esta rebelião girou em torno da autoridade de Deus. Quando Deus o Pai reuniu toda a hoste celestial, introduziu o Filho Jesus Cristo e apresentou o Filho como sendo o chefe dos anjos, Lúcifer não gostou e não aceitou a escolha que o Pai fez. Ele nunca aceitou Jesus Cristo como chefe dos anjos, porque Lúcifer, ele queria ser o chefe dos anjos no céu. E ele se tornou chefe de 1/3 dos anjos. Este 1/3 de anjos, eles foram expulsos com Satanás do céu. Por que Satanás foi expulso do céu? Porque ele questionou a autoridade do Pai, a autoridade do Deus Pai. Você não pode questionar Deus, porque Deus é Deus. Satanás é uma criatura, finito, mortal, tanto é que ele será morto, será queimado no final dos 1000 anos, mas ele questionou a autoridade de Deus. O questionamento não acabou. Satanás continua questionando a autoridade de Deus hoje, anulando a lei de Deus, os 10 mandamentos, anulando o sétimo dia, o santo sábado, e colocando o domingo, o primeiro dia da semana, no lugar do sábado. Ele está questionando a autoridade de Deus em estabelecer o sétimo dia como dia santo, de descanso e dia abençoado. Quando nós abrimos a Bíblia em Apocalipse 14, verso 7, abra sua Bíblia, Apocalipse 14, verso 7. Aqui Deus diz, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Você está percebendo que o capítulo 14 de Apocalipse, verso 7, é um chamado para adoração? Deus chama você e a mim para adorá-lo. Adorá-lo como? Como Criador dos céus e da terra. Numa semana literal de 7 dias, de 24 horas. Aceitamos Gênesis capítulo 1 e capítulo 2? Sim, aceitamos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Não questionamos a autoridade de Deus. Mas Satanás questiona. E ele tem seus agentes na terra, que também questionam a autoridade de Deus. Por isso, queridos, em Apocalipse 14, verso 9, diz assim, seguiu-se o terceiro anjo, dizendo o quê? Com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem. Existe um poder político-religioso na terra chamado a besta que subiu do mar. É o poder papal. É o Vaticano que questiona a autoridade de Deus. É o papado que estabelece o primeiro dia da semana como dia santo no lugar do sábado. Este poder busca adoração. Deus quer ser adorado porque ele é Deus, Criador, mas Satanás não é Deus, não criou nada. O poder papal não é Deus, não criou nada, mas também buscam adoração. E este é o conteúdo da mensagem do terceiro anjo. Capítulo 14 de Apocalipse, verso 9, diz claramente que gira em torno de adoração. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Está percebendo que a terceira mensagem angélica fala que Satanás quer ser adorado. E o representante e agente de Satanás na terra, o poder papal, também quer ser adorado, através de uma marca de autoridade, autoridade papal, autoridade satânica, que é o primeiro dia da semana, como dia santo. Mas, queridos, a primeira mensagem angélica fala que Deus chama para a adoração.
E ele nos convence de que nós deveremos adorá-lo através do Espírito Santo, mostrando que ele é o Criador dos céus e da terra. E ele tem um sinal de autoridade, que é o Santo Sábado. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e vós, para que soubessem que eu sou o Senhor, Deus que vos santifica. Ezequiel 20, verso 12. Portanto, meus queridos, aqui nós temos dois chamados para adoração. Um feito por Deus, na primeira mensagem angélica, e outro feito pelo poder satânico da besta que subiu do mar e da imagem da besta, no capítulo 14, verso 9. Você pode ler também no verso 12. Apocalipse 14, verso 12. Eis aqui a resposta dos filhos de Deus, daqueles que são comprados pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas. Qual é a resposta que este remanescente fiel, composto por filhos e filhas de Deus, qual é a resposta que eles dão? Apocalipse 14, verso 12 diz: aqui está a paciência dos santos. A paciência dos santos do Altíssimo. Você tem o privilégio, meu irmão, minha irmã, de pertencer a este remanescente dos santos do Altíssimo. E quais são as características dos santos do Altíssimo? Diz aqui o verso 12: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Estas duas características, guardam os mandamentos de Deus. Que mandamentos? Os 10 mandamentos da santa lei de Deus. E tem a fé de Jesus, uma fé salvífica, uma fé que nos salva, uma fé que nos resgata do reino das trevas e nos transporta para o reino da luz. E o Espírito Santo imprime em você a lei de Deus. Portanto, queridos, Apocalipse 14, 7 é um chamado para adorar o Criador dos céus e da terra. Apocalipse 14, 9 é um chamado satânico para adorar a quem? A besta que subiu do mar. E Apocalipse 14, 12 mostra a característica, a descrição do povo de Deus, santos do Altíssimo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Essas passagens deixam claro que nos últimos dias a questão central do conflito entre o bem e o mal é entre Cristo e Satanás. A questão é a adoração. Adoramos o Criador ou adoramos a besta? A quem você vai adorar? Visto que a criação é a base de todas as nossas crenças, afinal, qual das nossas doutrinas teria sentido a parte de Deus como Criador? O sábado do 7º dia, inserido no próprio relato da criação, é o sinal eterno e imutável dessa criação. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, usurpar o sábado do 7º dia é usurpar a autoridade do Senhor no nível mais alto possível. A autoridade de Deus como Criador é rejeitar e erradicar toda autoridade na sua essência. É de fato buscar tomar o lugar do próprio Deus. É isso que Satanás faz, ele se coloca no lugar de Deus, anulando a lei de Deus. É claro, o ponto em questão nos últimos dias é o nosso amor e lealdade para com Jesus. Contudo, de acordo com a Bíblia, esse amor é expresso por meio da obediência aos mandamentos. Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. E Deus diz também na primeira carta de João, capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 3. Aqui a palavra de Deus declara, verso 2 e verso 3: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Não tem como provar que você ama a Deus e não guarda os mandamentos de Deus. A única forma de você provar que ama a Deus é guardando os mandamentos de Deus. E 1 João 5, verso 3 diz: porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não são fardo, não é algo ruim. Os mandamentos de Deus são maravilhosos, não são pesados. Eles se tornam deleite, eles se tornam alegria na vida dos salvos em Jesus Cristo. Queridos, o sábado é um memorial de Deus como Criador.
Ele será o símbolo externo da divisão final entre aqueles que adoram o Senhor e aqueles que adoram a besta. Apocalipse 14, verso 11 e 12 diz claramente: considerando quão essencial e fundamental é o sábado, é difícil imaginar que a questão final da adoração ao Criador pudesse girar em torno de qualquer outra coisa. Portanto, a adoração a Deus ou a Satanás gira em torno de que dia você vai escolher para santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Adore a Deus. Seja um filho, uma filha, gerados pelo Espírito Santo, obedientes aos mandamentos do Pai Celestial. Amém. Na parte de quinta-feira, o sábado e o descanso eterno. O sábado pode ser chamado de um oásis de paz. Em meio a este deserto que você está atravessando, o sábado é sim um oásis de descanso, um retiro espiritual, um escape desse estresse, um escape desta vida louca que o mundo vive. O sábado é um refúgio em um mundo exausto. Toda semana deixamos os cuidados do mundo e entramos no retiro espiritual e divino que se chama sábado. É um santuário no tempo. O autor judeu Abraham Heschel chama o sábado de um palácio no tempo. A cada 7º dia, o palácio celestial de Deus desce do céu à terra e o Senhor nos convida para a glória da sua presença nesse período de 24 horas, a fim de passar um tempo de infinita comunhão com o Criador e Pai nosso. Na introdução do seu livro, Abraham Heschel fala sobre a beleza e a solenidade do sábado. A sua filha, Susana Heschel, escreveu sobre o significado do sábado, quando ela disse: o sábado é uma metáfora do paraíso e um testemunho da presença de Deus. A menos que aprendamos a apreciar o sabor do sábado, não conseguiremos desfrutar a eternidade no porvir. Por quê? Porque no novo céu e na nova terra que Deus criará, o sábado será o dia santo de adoração. De sábado em sábado virá toda a carne adorar perante mim, diz Deus. Aonde Deus está falando isso? Em Isaías 66, versos 22 e 23, de um sábado a outro sábado. Queridos, no Jardim do Éden, o dia de adoração a Deus era sábado. Você pode adorar a Deus qualquer dia da semana, mas o 7º dia é o dia especial. São 24 horas santas ao Senhor, quando nós não compramos, não vendemos e não realizamos no 7º dia as obras que realizamos nos 6 dias da semana. Por isso Deus diz: 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É um oásis de paz, é um escape do estresse, é realmente um refúgio em um mundo exausto. É um santuário no tempo, para que você passe 24 horas com Jesus Cristo. Nós temos que aprender a adorar a Deus no sábado, para desfrutarmos também no novo céu e na nova terra da mesma adoração, de sábado após sábado. Na criação, Jesus construiu uma morada especial para nós, onde podemos encontrar refúgio e estar seguros. A obra de Deus está completa, terminada. Quando descansamos no sábado, descansamos em seu cuidado amoroso, na expectativa do nosso descanso eterno nos novos céus e na nova terra que em breve virão. Abra sua Bíblia então e vamos ler Isaías 65, 17. Abra sua Bíblia, vamos ler Isaías 65 e o verso 17. Aqui o profeta Isaías está falando: porque eis que eu crio céus novos e nova terra. Esta mesma promessa está em Apocalipse 21, verso 1. Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. E aqui diz: e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Isto é repetido em Apocalipse.
E aqui, queridos, em Isaías 66, versos 22 e 23, diz claramente, sem margem para dúvidas, de que na nova terra e no novo céu, nós vamos continuar adorando a Deus de sábado em sábado. Leia comigo, verso 22 de Isaías 66. Por quê? Como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova até a outra, e de um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Portanto, no novo céu e na nova terra, nós vamos ter dois tipos de adoração. Uma adoração será feita de lua nova em lua nova, ou seja, mensal. Mensalmente nós teremos uma reunião de lua nova em lua nova. Para quê? Para comermos do fruto da árvore da vida. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Aqui em Apocalipse 22, no verso 2 e 3, diz assim: no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. A árvore da vida produz 12 qualidades diferentes de frutos. É uma árvore muito peculiar, porque é a única que produz 12 qualidades diferentes de frutos. Cada mês do ano, uma qualidade de fruto, para que você coma eternamente do fruto da árvore da vida, mensalmente. E quando? Será na lua nova. Esta reunião da lua nova mensal será para comermos do fruto da árvore da vida, demonstrando que reconhecemos que a eternidade que temos não é inerente a nós. A eternidade que temos, a vida eterna que temos, ela é derivada de Deus. E como é que vamos demonstrar que reconhecemos Deus como a fonte da nossa vida eterna? Comendo do fruto da árvore da vida, de mês em mês. Estamos dizendo: muito obrigado, Pai. Muito obrigado, querido Jesus, porque a vida eterna que é tua, a vida eterna que é inerente ao Deus, Criador dos céus e da terra, esta vida eterna é nos concedida através de Jesus Cristo. E nós estamos demonstrando nossa gratidão e nossa dependência, comendo do fruto da árvore da vida de mês em mês, na festa da lua nova. Portanto, queridos, o profeta Isaías, no capítulo 66, verso 23, está falando desta festividade mensal, quando vamos saborear o fruto da árvore da vida. Mas aqui também Isaías 66, verso 23, diz: de um sábado até a outro virá toda a carne adorar perante mim. Como foi no jardim do Éden, Gênesis 2, 1 a 3, o sétimo dia era o dia santo ao Senhor, assim será também na nova terra e no novo céu. A lei de Deus, a lei original, está no céu. Os 10 mandamentos nunca foram abolidos. Há pessoas que dizem que o santuário da terra, quando foi destruído, acabou também a validade dos 10 mandamentos que estavam no lugar santíssimo do santuário terrestre. Queridos, o santuário terrestre era somente uma cópia. A lei de Deus que estava no lugar santíssimo do santuário terrestre também era uma cópia. O santuário original é aquele construído por Deus. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2 diz que existe no céu o verdadeiro santuário, o verdadeiro tabernáculo construído por Deus, onde Jesus Cristo é o nosso sacerdote e advogado. Ali está a lei de Deus, original. Deus mostrou isto para João em Apocalipse capítulo 11. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Aqui diz: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Quando diz, e foi vista a arca do concerto, a arca da aliança no seu templo, está falando do santíssimo do santuário celestial. Está falando dos 10 mandamentos originais, não a cópia. Existe a lei original, é eterna, porque é um reflexo do próprio caráter de Deus. Deus é eterno, a sua lei é eterna. E nós, com alegria no coração, obedecemos os mandamentos de Deus, porque o Espírito Santo grava os mandamentos de Deus na nossa mente, no nosso coração. Nós temos prazer em obedecer a Deus. Nós não temos poder em nós mesmos para a obediência, mas o Espírito Santo nos dá o espírito de obediência.
O Espírito Santo imprime em você a mente de Jesus e dá para você o espírito de obediência de Jesus. Por isso, meu querido irmão, aqui em Hebreus capítulo 8, verso 10, nós lemos: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. O Espírito Santo grava a lei dos 10 mandamentos em nossa mente e nos capacita para obedecer. E aqui diz o verso 11: e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Deus escreve os mandamentos dele na nossa mente, no nosso coração. Queridos, Deus vai levar para o céu um remanescente fiel, filhos e filhas obedientes a ele. Lá no céu não vamos guardar qualquer dia da semana, nós vamos guardar o 7º dia da semana. É este dia que no novo céu e na nova terra vamos nos reunir para adorar o Criador nosso. A mensagem dos 3 anjos que voam no céu com o apelo para adorarmos o Criador é a resposta do céu para a falta de esperança de muitos no século 21. Meu querido irmão, o sábado é um antegozo do céu. Você começa a desfrutar a bênção da comunhão com Jesus Cristo cada sábado. Você começa a descansar em Jesus Cristo no sábado, fisicamente e espiritualmente. Você está tendo aqui um antegozo do céu, o oásis da paz, um retiro espiritual, um santuário no tempo. A mensagem do sábado responde aos grandes questionamentos da vida humana. A mensagem do sábado mostra de onde viemos. Viemos das mãos do nosso Criador lá no Jardim do Éden. A mensagem do sábado mostra onde nós estamos. Estamos há 6.000 anos de pecado na terra. Estamos para iniciar o 7º milênio. Será a segunda vinda bendita e gloriosa de Jesus Cristo. Por isso, meus queridos, a lei de Deus, especificamente o sábado, mostra de onde viemos, onde estamos. Estamos às portas do 7º milênio. Nós estamos às portas da segunda vinda de Jesus Cristo. E a mensagem do sábado mostra também qual será o nosso destino eterno. Novo céu, nova terra, eternamente remidos pelo sangue de Jesus Cristo, comprados pelo ouro do seu sangue, a prata das suas lágrimas. Nós seremos os santos do Altíssimo, vivendo na eternidade com o nosso Pai, com o nosso querido Jesus Cristo. Queridos, a mensagem de Deus no Apocalipse, especificamente a mensagem dos 3 anjos em Apocalipse 14, é um chamado para adoração. A quem vamos adorar? A um poder humano que representa Satanás na terra, que destruiu a lei de Deus, que anulou o santo sábado e colocou o domingo como dia santo no lugar do sábado? É a este poder que você vai adorar? Não, meu querido irmão. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. E na sua vida e na minha vida, nós vamos mostrar que nós pertencemos ao nosso Deus e Pai, Criador nosso, e temos prazer na obediência aos mandamentos dele, e afinal, estamos aqui como filhos para glorificar o nosso Pai, hoje e eternamente. Bendito seja o Deus, Pai de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Deixo com você a bênção do meu Deus e deixo com você a paz que só Jesus pode dar. Amém.